Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho. Vamos começar hoje uma super aula de direito penal. Vamos tratar dos crimes contra a fé pública. Uma aula super importante. Salve, salve meus amigos. Agora sim, salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho. Vamos começar uma super aula hoje sobre direito penal. Vamos falar sobre a respeito dos crimes contra a fé pública, ok? Já saúdo aí nossos alunos da mentoria. Nós vamos dividir essa aula em dois grandes blocos, em duas aulas bem detalhadas, que essa matéria realmente os alunos levam confundem muito. O que é o professor? O que é um crime de falsidade ideológica? O que é um crime de falsidade documental? Então a gente precisa fazer ele bem detalhado. Então nós vamos dividir essa nossa aula em duas metas, né? Hoje vamos trabalhar o crime de moeda falsa e falsificação de documento público e particular, e nas próximas aulas a gente vai trabalhar a parte de falsidade ideológica e a outras falsificações, beleza? Vamos lá então. Então a ideia, a introdução é tratarmos o que seria o conceito de fé pública, né? A gente ouve muito, esse servidor público tem fé pública, esse documento tem fé pública, mas o que seria o conceito de fé pública? Amigos, o conceito de fé pública seria a crença na veracidade dos documentos, símbolos e sinais que são empregados pelo homem em suas relações em sociedade, né? Então, não há nos dias atuais como se viver sem o uso de papel moeda, um cheque, um documento de veículo, uma carteira de habilitação, ok? Então, que goze de realmente que esse documento é verídico, né? Que esse documento ele goza dessa presunção. Então, a violação dessa fé pública, né, constitui, na verdade, no chamado crime de falso, né? Então, toda vez que for os crimes contra a fé pública, eles são tidos como crimes de falso, tá? Você falar crime de falso, você já sabe que são os crimes desse título, né? Falando nisso, qual é o título que trata do Código Penal? Onde é que está localizado, professor, os crimes contra a fé pública? Está lá no título 10 do nosso Código Penal, e lá é composto por os seguintes capítulos. Capítulo 1, da moeda falsa. Capítulo 2, da falsidade de títulos e outros papéis públicos. Capítulo 3, da falsidade documental. Capítulo 4, de outras falsidades. Capítulo 5, das fraudes em certames de interesse público. Bacana? Beleza? Então esse é o título, nós estamos dando o título 10 do nosso Código Penal. Então, quais seriam os requisitos, professor, para termos o enquadramento de um crime de falso, né? Um crime contra a fé pública? Seria, primeiro, a imitação da verdade. Segundo, o dano potencial e o dolo, ok? Então, temos a imitação da verdade, o dano potencial e o dolo. Vamos entrar a miúde a respeito disso. O que seria essa imitação da verdade? A imitação da verdade ela pode ocorrer de duas formas, tá? A chamada immutatio veri, que trata da mudança do verdadeiro, né? Por exemplo, eu vou modificar o teor de um documento já existente. Isso aí seria a mudança verdadeira, o immutatio veri. Ou o imitatio veritatis, tá? Imitatio veritatis. Até o nome é em latim, mas dá para você matar. Ó. Imitatio é recipiente imitação, veritatis, imitação da verdade, tá? Na imitação da verdade, esse outro modo é você criar um documento falso do zero, ok? Imitando um verdadeiro. Então eu teria essas duas formas. O immutatio veri, que eu mudo o que é verdadeiro, né? Eu modifico uma carteira de motorista, por exemplo, uma carteira de trabalho, eu modifico uma carteira uma carteira de identidade, ou imitatio veritatis. Eu pego uma moeda falsa, um dinheiro falso e modifico ele para que ele seja similar, ele cria um documento falso, melhor dizendo, para imitar o verdadeiro, ok? Outro requisito, como eu disse, é o dano potencial. Então, o que seria esse dano potencial, né? Dano potencial é conceituado como o prejuízo inerente à falsificação, né? O prejuízo inerente à falsificação. Qual o prejuízo que essa falsificação vai causar à vítima? Então, não precisa ser efetivo e nem necessariamente patrimonial, tá? Esse dano causado à vítima, causado não só à vítima, mas toda a sociedade, ele não precisa ser efetivo, tá? Não precisa se efetivar, não precisa ter o êxito na falsificação, tá? E nem necessariamente ser patrimonial. Então só há dano potencial, por sua vez, quando o documento falsificado é capaz de iludir ou enganar um número indeterminado de pessoas, ok? Então só teremos, por exemplo, um documento falsificado, o dano potencial, quando um documento falsificado, ou a moeda, ela é capaz de enganar um número indeterminado de pessoas, tá? Um número indeterminado de pessoas.
onde a falsificação grosseira, essa daqui eu vou grifar esse termo, é muito utilizado em prova, em súmula, vou falar agora. A falsificação grosseira, reconhecível ictu oculis, ou seja, de pronto vista, ou seja, de plano você já consegue identificar que realmente é grosseira, não caracterizará o crime de falso. O que está dizendo? Se o cara uma falsificação grosseira de uma moeda de 100 reais, moeda que fala o papel, né, moeda de papel de 100 reais, se ela for grosseiramente, você bateu o olho e fala, pô, isso aqui não é moeda falsa. Isso aqui é um pacote de skinny, né? Lá na época, atrás do skinny, tinha aquele negócio de realização que tinha umas moedinhas, uns dinheirinhos velhos, dinheirinho falsificado, assim, mas isso aqui é pacote de bolacha, né? Aí, nesse caso, não teria como enquadrar no crime de falso, contra a fé pública. Mas se o cara conseguir ter êxito e enganar alguém, ele pode responder por estelionato, por óbvio, né? Outro requisito é o dolo, né? Todos os crimes contra a fé pública são dolosos, pode notar, tá? Não há culpa, não há crime culposo nos crimes contra a fé pública, pode notar. Não há crime culposo contra o crime contra a fé pública, tá? Alguns crimes, eles vão exigir um elemento subjetivo, lembra? Elemento subjetivo específico é o plus que eu falo, né? É o dolo a mais, aquele plus que o cara, além de agir de forma dolosa, ele tem uma vontadinha a mais, né? Uma vontadinha a mais é ótimo, né? Como a falsificação, a falsidade ideológica, né? Do 299, né? Em que o agente deve ter a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação, alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. E outros exemplos. Então, nós teremos em alguns crimes, além do dolo, algum elemento especial para que haja a consumação do crime, tá? Quais são as modalidades do crime de falso, professor? Bom, eu tenho pelo menos aí 3 modalidades, tá? Eu tenho a falsidade material, a ideológica e a pessoal. A material diz respeito à forma do documento, né? Diz respeito aos elementos exteriores. A material pode ser um documento público ou documento privado, ok? A falsificação da moeda. Já a falsidade ideológica é a que diz respeito unicamente ao conteúdo de documentos ou outros papéis. Nós vamos entender que falsidade ideológica não é quando a pessoa pega a carteira de identidade do primo para poder ir na boate, né? Que só pode entrar com maior de 21 anos, digamos assim, e aí ele é pego. É falsidade ideológica, está se passando por uma outra pessoa. Não tem nada a ver. Isso aí até erroneamente passado aí pela mídia e os alunos acabam incorporando isso e levam para a prova. Isso é senso comum, né? E o examinador sabe disso, tá? Falsidade ideológica não é isso. Beleza? Nós vamos estudar no nosso curso, vamos entender o que seria essa falsidade ideológica, diferenciando da falsidade documental. E por fim, a falsidade pessoal. A falsidade pessoal consiste em se passar por outra pessoa. Opa, ficou fácil agora, né? Quando as suas qualidades, quanto às suas qualidades. Crime de falsa identidade, vamos falar sobre isso, tá? Crime de falsa identidade. Ele se passa por situação de nome, idade, estado civil, profissão e outros mais. Outro ponto importante é que todos os crimes desse título 10 são de ação penal pública incondicionada. Então não há de se falar em representação e em requerimento da vítima para a queixa-crime ou outra coisa, outro sentido. Vamos falar já do primeiro crime do título, vamos falar crime de moeda falsa, né? Crime de moeda falsa, crime de petrício, moeda falsa, na falsificação de moeda, e emissão de título ao portador sem permissão. São os 3 crimes que compõem o capítulo 1º que nós vamos estudar agora. Crime de moeda falsa, vem assim no artigo 289, falsificar, falsificar, fabricando-a ou alterando-a moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Opa, então não fica atento, falou estrangeiro. Então não é só a moeda brasileira. Se o cara aparecer aqui no Brasil com uma moeda uma moeda, um euro, ok? Dólar falsificado, ienes, o que for, eu terei a possibilidade de configuração do crime de moeda falsa. Tá? Então fica atento a esse ponto, o estrangeiro. Beleza? Tranquilo? Mas tem que estar em curso legal, ou seja, tem que ser vigente. Uma moeda antiga não entraria, já não válida mais, não entraria nessa hipótese, ok? Pena de reclusão de 3 a 12 anos. Vamos estudar a lei, a pena. É reclusão de 3, então já não cabe suspensão constitucional do processo. Nós estamos perto quanto a isso. A pena não ultrapassa 4 anos, então cabe acordo de não persecução penal. Beleza? Tranquilo? Fica atento a isso aí. Qual a objetividade jurídica do crime, né?
é proteção da fé pública, tá? Nas moedas em circulação. Qual o tipo objetivo do crime de moeda falsa? Vamos lá, aos verbos do tipo legal. Fabricar. Fabricar o que é? Criar, né, gente? Criar do zero. Alterar é modificar para maior, por exemplo, né? Ele pega uma moeda de 2 e transforma ela em 100, sendo a moeda nacional ou estrangeira. Então temos dois verbos básicos: fabricar, né, ou alterar. Falsificar fabricando ou alterando, beleza? Como visto, um dos requisitos para o crime de falso é o dano potencial que nós já vimos lá em cima do objeto falsificado, certo? Caso o papel moeda for grosseiro, não teremos a tipificação do crime de moeda falsa, já falamos isso. Todavia, como se considera uma falsificação grosseira? Como eu vou saber que realmente uma moeda ela tem uma falsidade grosseira, né? Então eu tenho que a doutrina entende que e a jurisprudência entende que considera-se grosseira a falsidade que pode ser percebida por toda e qualquer pessoa que manuseie o documento. Então, se eu passar uma moeda, esses dias, né? Tem o sobrinho da minha esposa, né? O João Felipe. E aí eu tava com uma moedinha de. Ele tinha seus idos de seus 6, 5 anos, né? E aí eu peguei uma moedinha falsa, um papelzinho falso, né? Não, ele é menor, tinha eu acho que uns 3 anos. O papel de propaganda, né? Tinha a moeda falsa e passei pra ele. Falei, ó, João, tio tá dando dinheiro pra você aqui. Ele tinha 3 anos e falou, tio, isso aqui é falso. Isso aqui não vale. Ele, de 3 anos, já conseguiu identificar uma moeda como verdadeiro ou falso. Então, mais ou menos assim. O documento grosseiro é esse. É quando você de cara, de óbvio, você bate o olho e você fala, isso aqui é falso. Tá? Ninguém precisa fazer um curso especialista para isso, tá? Ninguém precisa ter essa especialidade. Ninguém precisa ser especialista para identificar uma moeda falsa. Essa que é a sacada, ok? Uma pergunta a esse respeito. A descriminalização do tipo se prende ao montante da falsificação, ou seja, tem que ter uma quantidade menor de dinheiro. Se for, Kleber, mas se for do 300 reais, 300 mil reais de dinheiro falsificado e 2 reais falsificado, a discriminação do tipo te prende a essa quantidade? Não, é porque como tem menos, então não haverá crime. Não tem nada a ver com isso, tá? A ofensividade no caso do crime de falsificação de moeda não está diretamente ligada ao montante, à quantidade de dinheiro, mas sim à baixa qualidade do produto. Então, se eu tenho 300 mil reais de moeda e esses 300 mil reais até o João Felipe consegue identificar que é grosseiro, ok? Em comparação com a moeda de 2 reais, moeda de papel de 2 reais, que também ela é bem grosseira, o montante do dinheiro falsificado vai fazer alguma influência? Não. O que é influente é a baixa qualidade do produto do crime, ok? Mas se assim mesmo for capaz de enganar a vítima, por exemplo, um estrangeiro que chega aqui no Brasil e não conhece moeda, poderíamos ter identificação do estelionato, pelo menos do estelionato? Primeiro o cara responder pelo estelionato, claro, né? Sim, né? Óbvio, o STJ tem entendimento que sim. Como também a falsificação de papel moeda que já deixou de circular, não se amolda, né, no tipo de moeda falsa, né? Se ele passar para o sujeito aí uma moeda brasileira que um cruzado novo, né? E um turista fala, isso aqui é moeda válida, cruzado novo. O cara, cruzado novo, cruzado não está valendo. Não existe mais o cruzado novo. Então não se enquadraria no crime de moeda falsa e sim em estelionato. Eu vou dizer para você que o estelionato ele vai estar sempre aqui rondando, viu? O estelionato vai estar aqui sempre rondando nos crimes de falso, porque normalmente ele vai desaguar no estelionato. Muitas situações vai desaguar no estelionato, como eu já te dei o primeiro exemplo. Uma falsificação for grosseira vai deslocar para o estelionato. Súmula 73 é uma súmula muito importante, tá? Todas as provas, todas. Desde promotor de justiça, a guarda municipal, ok? Quando se cobra a parte de fé pública, o defensor público como juiz federal, a súmula 73 está presente, tá? Então eu gostaria muito que você decorasse mesmo a súmula, até coloquei aqui em forma para você preencher, mas se pudesse fazer ela no seu caderno aí umas 30 vezes, 40 vezes, até você decorar, eu vou ficar feliz. E você também. A súmula 73 do STJ fala assim: a utilização de papel moeda grosseiro, que acabamos de conversar, falsificado, configura em tese o crime de estelionato. Pronto. De competência da Justiça Estadual. Fechou, tá? Então, esse 73 vai te ajudar a fundamentar qualquer questão subjetiva a esse respeito, dissertativa, né, de segunda fase,
quando eu falar sobre a respeito do enquadramento. Dizer que o sujeito foi enquadrado no crime de moeda falsa, eu dizer, não, tem o 73. Fala, se for moeda grosseira, ele tem que responder pelo menos por estelionato. Para o STF, é aplicável ou é inaplicável a insignificância? Meus amigos, o entendimento do STF atual é que é inaplicável o princípio da insignificância, tá? O STF, a insignificância não se aplica aos crimes de moeda falsa, tá? Moeda falsa não se aplica ao crime de... aliás, o princípio da insignificância. Eu já te respondo por quê, já com esse segundo tópico aqui, ó. A pergunta é possível a aplicação do arrependimento posterior nos crimes de moeda falsa? A resposta também é não, tá? No crime de moeda falsa, cuja consumação se dá com a falsificação da moeda, e é irrelevante o dano patrimonial se ele conseguiu, digamos assim, repassar a moeda e causar um prejuízo a terceiros, ok? O crime já está configurado quando a pessoa emite a moeda. Tá? Aqui a vítima é a coletividade como um todo. Então, e o objeto jurídico tutelado é a fé pública, que não é passível de reparação. Por isso, por esses fundamentos, eu não consigo aplicar a insignificância e também não consigo aplicar esse benefício de redução da pena, que é o arrependimento posterior, lá no artigo 16 do Código Penal. E eu coloquei mais um motivo aqui. Qual é o motivo, então, desse fundamento? Como eu disse, os crimes contra a fé pública, os crimes contra a fé pública são semelhantes aos demais crimes não patrimoniais. É igualzinho aos outros crimes, tipo homicídio, outros mais, tá? Crimes contra a vida. Tá? Eles são semelhantes a esses crimes. Eles são incompatíveis com o arrependimento posterior, pois a impossibilidade material de haver a reparação do dano causado ou a restituição da coisa subtraída. Não tem como você restituir uma coisa subtraída, sendo que o bem é coletivo. Você vai ter que restituir toda a coletividade, essa fé pública causada, entendeu? Esse engodo à fé pública. Então, por isso que não cabe tanto a insignificância como o arrependimento posterior. Veja, questão recente aí que foi cobrado esse tema aqui na prova de promotor de justiça aqui no Mato Grosso, ok? Os alunos que estão da mentoria têm acesso a essas questões exclusivas, tá? Se você queira saber a respeito da nossa mentoria, nos procure aí pelas redes sociais, @professor Kleber Pinho. Quem que é o sujeito ativo do crime de falsificação de moeda? Quem é o passivo? O sujeito ativo é um crime comum, qualquer pessoa pode falsificar moeda. E é claro, se tiver algumas qualidades especiais, por exemplo, se for funcionário público, ensejará algumas consequências. Vou falar agora. Tá? E sujeito passivo, aqui é o Estado, não é o indivíduo que recebeu a moeda falsa, e sim o Estado propriamente dito. Ok? Consumação. Consuma-se o crime de falsificação independentemente de outro resultado. Então, nós vamos falar que o crime de moeda falsa é um crime o quê? Formal. Ok? Um crime formal. Professor, mas não seria então um crime de mera conduta? Porque o tipo penal não apresenta nenhum resultado jurídico, né? Nenhum apresenta algum resultado jurídico. Por exemplo, quando você lê o artigo 289, fala falsificar, fabricação, alteração, moeda metálica, papel moeda no curso legal no país estrangeiro. Então, só o ato de falsificar, a mera conduta dele cometer esse crime, teríamos aí a configuração do crime em si. Então temos uma parte da doutrina que vai se dividir. Uma parte vai falar que o crime é formal e outra parte vai dizer que o crime é de mera conduta, tá? Mera conduta, ou seja, um mero ato de você estar falsificando moeda, não se prevê nenhum resultado jurídico específico, tá? Não se prevê nenhum resultado jurídico específico para resultado, tipo, para obter lucro, né? Algum objetivo específico. Então, por isso que a grande parte da doutrina vai dizer que é de mera conduta, majoritária. E a minoritária vai dizer que o crime é formal, tá? Ok, beleza? A majoritária vai entender que o crime é de mera conduta. O simples ato de falsificar já teríamos a configuração do crime. E a outra parte vai entender que é crime formal, beleza? Guardadas as devidas posições contrárias, né? Tentativa é possível tranquilamente, o crime é possível tentativa. Formas equiparadas da falsificação da moeda. Eu tenho 289, parágrafo 1º, que fala assim: nas penas incorrem quem, por conta própria ou alheia,
importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Bom, enquanto o caput vai punir o falsificador, né, aquele que falsifica a moeda, o parágrafo primeiro vai punir outras pessoas que sabem da falsidade e realizam umas condutas típicas posteriores. Então aqui, nesse caso, aqui no parágrafo primeiro, é a pessoa que faz a contratação da moeda. Digamos assim, olha, eu tenho um falsificador, eu falo, olha, eu quero comprar aí as moedas falsas, tá? Eu vou importar ou exportar, eu quero comprar elas, adquirir, vou vender elas, vou trocar, vou ceder, vou emprestar. Digamos que é o intermediário, né? A pessoa que vai fazer esse meio campo, né? Não é o falsificador, ele não falsifica a moeda, apenas ele põe em circulação, digamos assim. Mas ele sabe de todo o processo da moeda falsa, tá? E professor, mas é aquela pessoa que recebe a moeda de forma enganada. Vamos ver agora as próximas, a forma privilegiada já agora. O parágrafo segundo trata da forma privilegiada. Fala assim, olha, quem tendo recebido de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação depois de conhecer a falsidade. É punido com detenção, a pena menor, de 6 meses a 2 anos. Então vamos entender, eu fiz uma tabelinha aqui para nós entendermos. Vamos lá. Se o cara produziu a moeda falsa, é o fabricante que fez a moeda falsa, o cara que fabricou a moeda falsa, responde pelo caput do 289, reclusão de 3 a 12 anos. Se ele tem um conhecimento da falsidade e repassa, é o cara que contratou, tá? Aqui melhor que ele recebe e conhece de má fé, né? Ele sabe, né? Normalmente ele é o que encomenda. É o que encomenda, né? Encomenda é ótimo. Encomenda. Conhece de má fé da falsidade e repassa, tá? Então eles têm o conhecimento de má fé ficou esquisito, não tem o dolo, né? Tem o dolo. Ele conhece da falsidade. Não precisa dessa parte aqui. Ele conhece a falsidade e repassa, beleza? Esse cara responde com a mesma pena do caput, ele vai responder pelo parágrafo primeiro, mas responde com a mesma pena, reclusão de 3 a 12 anos e multa. A próxima é o privilegiado. A pessoa recebe de boa fé, né? Recebe de boa fé. Ok, vamos botar aqui, recebe de boa fé. E como verdadeira, mas repassa dolosamente. Então, ele vai receber de boa fé, ok? Ele recebe de boa fé. Aqui ele é vítima nesse primeiro momento, tá? Aqui ele é vítima. Ele foi golpeado, levou golpe, mas repassa dolosamente. E aí ele passa a ser o autor do crime, ok? Então, é a pessoa que está numa feira livre e recebe a moeda como verdadeira. E aí faz as negociações, no finalzinho da feira ele olha e fala, cara, me deram o golpe. Mas eu não vou ficar no prejuízo, vou passar para frente esse prejuízo. E ele vai, alguém chega, ele passa o troco com esse dinheiro falso para uma terceira pessoa. Nesse caso, ele repôs a circulação, mas ele tinha recebido de boa fé. Tem que ficar atento nas questões, né? Nesse caso, eu tenho que ele vai responder por um crime que está enquadrado no parágrafo 2º. A pena de detenção, a pena menor, de 6 meses a 2 anos. Aqui cabe juizado especial criminal. Beleza? Que não ultrapassa 2 anos. Ele recebe todos os benefícios do juizado especial criminal. E por fim, uma última hipótese, eu recebo o dinheiro de boa fé e repasso de boa fé sem saber que esse dinheiro é falso. Eu peguei o dinheiro falso, não observei e repassei para um terceiro e não sabendo que era falso e repasso. Nesse caso eu tenho uma situação de erro de tipo, né, que pode ser inexcusável ou excusável, né, e esse aqui é um erro de tipo essencial que vai excluir o dolo. E ele vai responder também, não responderá também pelo crime, porque também vai excluir o dolo, mas não é punível a forma culposa aqui na moeda falsa. Então, se a pessoa recebeu de boa fé e passou de boa fé e foi preso, ele não responde por nada, mesmo se era evitável ou era inevitável saber que a moeda era falsa. Se existiu o erro essencial, vai excluir o dolo e pelo erro essencial evitável, seria possível a punição se existisse a forma culposa. Como não há forma culposa, nesse caso, se ele alegar o erro de tipo essencial, poderá ser absolvido. Haverá absolvição, pelo fato de que
mesmo se for culposo, mas não se pune de forma culposa, ele não responderá por nada, beleza? Tranquilo? Vamos responder essa questão aqui do CESP. Olha só, a ofensividade mínima no caso de crime de falsificação de moeda que leva à aplicação da medida descriminalizadora não está ligada ao montante total do contrafeito, mas sim à baixa qualidade do produto do crime. Veja, o que nós acabamos de ler lá em cima está aqui refletido na questão. A alternativa está correta, beleza? Vamos avançar. Vamos falar a respeito das figuras qualificadas do 289. O 289 tem duas figuras qualificadas, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. Esses aqui são crimes próprios. Por que crimes próprios? Eles são praticados por determinados agentes. E vem assim a questão, vem assim o artigo, né, o parágrafo 3º. É punido com reclusão de 3 a 15 anos. Veja, por que a forma é qualificada? A pena é mais alta, tá? A pena é mais alta, 3 a 15 anos. Quando nós estávamos estudando aqui em cima, as penas, ó, 3 a 12, 3 a 12, ok? 3 a 12, 3 a 12, 3 a 12. Então, quando é qualificadora? Quando eu pego a pena e troco ela. Coloco pena mais graves, olha só. É punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público. É claro, gente, tem que ter uma punição maior se o cara é funcionário público. E ainda mais se ele é gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza. É óbvio, né, que quem vai responder isso é quem trabalha dentro da Casa Moeda. Como você bem sabe, se já estudou direito constitucional conosco, é uma competência exclusiva da União de fabricação de moeda, lá no artigo 21 da nossa Constituição Federal. Então, nesse caso, quem vai fazer a moeda de cunho nacional vai ser a Casa da Moeda. Então, aquele cara que trabalha na Casa da Moeda, que fabrica, emite e autoriza, ele responde uma pena mais grave. Né? Inciso 1, de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei. Inciso 2, de papel moeda em quantidade superior à autorizada. Parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada, tendo recebido de boa fé, como verdadeira moeda falsa ou alterada, e restitui a circulação depois de conhecer a falsidade. É punido com detenção de 6 meses a 2 anos. Aqui é específico que o dinheiro ainda não está circulando, tá? Não está circulando, por isso que a pena é baixa. De quem é a competência para julgar os crimes? Os crimes são julgados pela Justiça Federal, que se trata de crimes federais, né? Emissão de moeda, já falei, que é a União que provoca, a União que faz. Então, nesse caso, teremos um crime de cunho federal. Crimes assimilados à moeda falsa. Agora vamos para o artigo 290. O 290 fala assim, que alguns crimes que são assimilados, né? São similares à moeda falsa. O artigo 290, com essa denominação, tipifica 3 condutas que envolvem moeda, né? Que são punidas com reclusão de 2 a 8 anos. Vamos a elas, olha só. Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros. Então, formar, ele vai criar uma moeda. Uma nota ou um bilhete representativo de moeda com fragmentos, ele vai juntar peças de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros. Okay? Isso aqui já tem uma configuração de um crime. O cara fazer um mosaico de uma moeda e conseguir imitar ela. Outro, suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhidos para o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização. Okay? Suprimir moeda para fim de restituir algum sinal indicativo de sua utilização. Terceiro, restituir à circulação cédula, nota, bilhete em tais condições ou já recolhidos para fim de inutilização. Pena de reclusão de 2 a 8 anos. Aqui eu tenho uma figura qualificada, tá? Ok? Ele fala, bem que na lei fala figura qualificada, é isso mesmo. Só que não é, seria, na lei, no Código Penal está a figura qualificada, mas na verdade é uma causa de aumento de pena, né? Que a pena ser aumentada, elevado a 12, não, é isso mesmo, é qualificado, tá certo. O parágrafo único fala assim, o máximo da reclusão aqui em cima, o máximo da reclusão, que é 8 anos, será elevado para 12 anos e multa se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se acha recolhido ou nela tem fácil ingresso em razão do cargo. Ok? Então a pena será 12 anos. Eu falei que seria só crimes de moeda falsa somente. Sim, tá certo. 290
o cara que responderia, nesses casos, se trabalharia na Casa da Moeda, ele responderia uma pena maior, beleza? Tranquilo, maravilha. Olha só essa questãozinha aqui fácil. A falsificação de cartão de crédito ou de débito é equiparada para fins penais como crime de moeda falsa. E aí? Falsificação de cartão de crédito e débito é equiparada a moeda falsa? Primeira coisa, quando a gente falou aqui de figura equiparada, a gente falou aqui de cartão de crédito e débito assimilado, equiparado? Não. Então tá errado, tá? Não tem nada disso. Na verdade, são documentos particulares, tá? Cartão de crédito já grava, é documento particular. Cheque, documento público. Grava isso aí por enquanto. Tá? Essa questão está errada. Vamos falar a respeito de um crime que é perigoso, que é comum em prova, que é o crime de petrechos para a falsificação da moeda. Diz assim o artigo 291. Fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à fabricação de moeda. Veja, ou qualquer objeto especificamente destinado, mas também eu tenho maquinismo, aparelho, instrumento, tá? Ok? Então, não confunda. Agora eu vou voltar a falar a respeito disso. Que aqui pode ser um conectivo aqui, é alternativo. Pode ser um maquinismo para instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Não precisa ser uma impressora especial só para falsificar moeda, por exemplo. Ela pode ser uma impressora falsificada, que eles conseguiram montar 3D para poder fazer impressão de dinheiro, digamos assim. Reclusão de 2 a 6 anos e multa, 2 a 6 anos. Bom, aqui é interessante que esse tipo, né, um tipo penal alternativo, tipo misto alternativo. Por quê? Que são punidas as condutas fabricar, adquirir, obter, né, fornecer, né, que é ceder, possuir, que é ter a posse, guardar. Peraí, opa, só um pouquinho, só que eu pulei aqui. Isso, não, tá certo. Guardar, né, dar abrigo, qualquer maquinismo, instrumento ou objetos destinados à falsificação da moeda, como prensas, matrizes, moldes, né, lâminas e outros mais que possam falsificar moeda. É indiferente que o agente esteja atuando a título oneroso ou gratuito. Quando se dá a consumação, professor? Bom, aqui, com a prática de um dos comportamentos, né? Nas modalidades possuir ou guardar, o crime é permanente, tá? Se ele for, na casa dele estiver possuindo ou guardando, cabe prisão em flagrante a qualquer momento. Beleza? Cabe invasão do domicílio, por exemplo, também. Aqui há uma possibilidade de uma prisão na fase preparatória, né? A consumação, aqui então é possível a prisão em flagrante, porque é um crime permanente, né? Então é possível a prisão, né? Crime permanente. Então vamos botar aqui entre parênteses, né? Permanente, prisão em flagrante na fase preparatória. Então veja, o cara está preparando para cometer o crime e o crime já está consumado, tá? O crime já está consumado. Então, essas aqui são uma das raras situações onde, durante o intercrimes, né, sabemos que existe cogitação, é a primeira fase, cogitação, preparação, execução e consumação. Então, normalmente, o crime se enquadra, se consuma quando a parte... Se consuma, não. Quando que se pode ser punido, né? A partir da fase de execução, né? A partir da fase de execução já pode ser punido. Mas existem alguns crimes que podem ser punidos na fase preparatória e o crime de pretextos para a falsificação de moeda, pretextos para o tráfico, né? Tráfico não, para o terrorismo, também são situações que podem ser punidas nessa fase. Crime de associação criminosa também é uma delas, ok? Então eu posso fazer a punição antes do sujeito realizar alguma ação criminosa. Aliás, só o fato dele estar com uma impressora já tem a configuração do crime. Professor, você está com a impressora, se ele fez impressão de uma moeda. Bom, se ele fez a impressão de uma moeda, agora o crime evolui para o crime de falsificação de moeda. Entendeu? Se ele for pego com a impressora, pronto para poder realizar a impressão das moedas, eu tenho a consumação do crime de petrechos, não tentativa de moeda falsa, entendeu? Tranquilo? Objeto especialmente destinado, que a lei fala, olha, se o sujeito chegar a falsificar uma moeda, restará o tipo absorvido pela consunção, né? E pelo crime de moeda falsa, né? Falsa. Por se tratar de tipo penal subsidiário. O crime de petrecho ele é subsidiário ao crime principal, que seria o quê? O crime de moeda falsa. A lei fala objeto especialmente destinado. O que seria isso, né? Você tem que entender, o STJ entendeu em 2018 que a dicção legal desse termo objeto especialmente destinado,
está relacionada ao uso que o agente pretende dar ao objeto. Ou seja, a consumação do crime, desse crime moeda falsa, não depende de uma análise de elemento subjetivo do tipo penal, o dolo, de modo que se o agente detém em posse uma impressora que, ainda que manufaturada, visando ao uso doméstico, mas com o propósito de utilizar de forma essencial a falsificação, a contrafação, né, que também é um termo utilizado para falsificação, temos o crime de petrecho, entendeu? Temos o crime. Então não precisa ser uma impressora própria para a impressão de moeda falsa. É isso que a jurisprudência do STJ quer trazer. Beleza? Tranquilo? De quem é a competência? A Justiça Federal. A Justiça Federal é competência para julgar, ainda que a moeda seja estrangeira, tá? Ainda que a moeda não seja estrangeira, tá? Ainda que não seja, ou ainda que a moeda seja apenas estrangeira, será competência à Justiça Federal. Vamos resolver uma questãozinha aqui do CESP. Se um indivíduo adquirir gratuitamente maquinismo para fabricar moedas e alcançar o seu intento, ou seja, falsificar moeda, então, nesse caso, responderá pelo crime de moeda falsa em concurso com o delito de petrecho para moeda falsa. Errado, não haverá concurso nesse caso, haverá a consunção, presença, né? Será absorvido o crime de petrechos e ele responderá apenas pelo crime de moeda falsa, como eu disse anteriormente. Beleza? Tranquilo? Vamos embora, vamos continuar. Falsificação de títulos e outros papéis públicos, tá? Artigo 293 e 294. Nós já falamos do 293, aliás, vamos falar do 293 e vamos falar do 2094, né? Porque eu também tenho aqui um crime de petrecho de falsificação também para esse título aqui. Vamos lá, o 293 fala assim: falsificar fabricando-os ou alterando-os. Selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. Lembrando que tem algumas formas aqui de documentos, de títulos, né, de papéis que já não são mais aplicáveis, tá? Porque nosso Código Penal é de 40, tá? E não foi atualizado esse título ainda. Então você vai encontrar algumas coisas tipo vale postal, alguma coisa que hoje na prática, na prática digital, não é tão utilizado, mas está aqui na lei e pode ser cobrado em prova, tá? Só feito esse esclarecimento, vamos seguir. Falsificar fabricando, 293, falsificar fabricando-os ou alterando-os, selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. 2. Papel de crédito que não seja moeda de curso legal. 3. Vale postal. 4. Cautelas de penhor, caderneta de depósito, de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. 5. Talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou calção porque o poder público seja responsável. 6. Bilhete de passe ou conhecimento de empresas de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. Reclusão de 2 a 8 anos. Bom, qual é o tipo objetivo desse crime? Né? A conduta aqui da figura principal do caput é falsificar, né? Que pode se dar por fabricação, né? Criação, imitação ou alteração, que é a modificação. O objeto material, todavia, que é diferente. Aqui havendo uma longa lista, né, de papéis que são tipificados como crime se existir a falsificação. O que seria esse inciso 1, professor? Selo destinado a controle tributário. Bom, esse dispositivo refere-se às marcas que devem ser inseridas ou fixadas em produtos a fim de demonstrar o pagamento de qualquer tributo, por exemplo. Okay? No 2, inciso 2, esse papel de crédito, professor, isso aqui ele vai fazer referência às apólices e títulos da dívida pública, né? Título da dívida pública precatório, por exemplo, né? Vale postal, esse foi revogado em 78, como disse para vocês, que alguns que já aplicado ao artigo, esse artigo está sendo utilizado, que se utiliza o artigo 36 da Lei 65, 38 e 78 e não aqui do Código Penal. Inciso 4 fala de cautela de penhor. O que seria esse cautela de penhor? Cautela de penhor é o título como o qual o sujeito pode retirar o bem empenhado das mãos do credor. Caderneta de depósito eram utilizadas, não utiliza mais, né? Talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento. Bom, tendo em vista a parte final do inciso, quando faz qualquer outro documento que usa a fórmula genérica,
pode concluir que também o talão, recibo, guia, alvará a que se refere o dispositivo deve ser referência à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou a caução, porque o poder público seja responsável. Então é uma interpretação bem ampla. Tá? 6. O que seria esse bilhete e passe? Né? São papéis que autorizam o transporte de pessoas, né? De forma gratuita, passe eletrônico, outros mais. Ou não em veículo de transporte coletivo. É muito comum a falsificação de bilhete de metrô. Né? Esse aqui é um exemplo do 6, se enquadraria. Conhecimento, por sua vez, diz respeito ao transporte de mercadorias. Tá? Esse conhecimento. E exemplo, o indivíduo que falsifica para posterior utilização do bilhete ou passe de trânsito concedido por empresa de transporte coletivo municipal pratica os crimes de falsificação de documento público, tá? Ele falsifica para utilizar, né? Falsificação de documento público. E se ele fabrica e usa o cartão falso, responde também pelo parágrafo 1º? Não, tá? Ocorre a construção e responde para o artigo 293, que nós vamos dar mais lá para frente. Formas equiparadas. Não, artigo caput 293, melhor dizendo, tá? O caput 293 que ele responderia, tá? Se ele utiliza o cartão falso, né? Ele responde pelo caput e não pelo parágrafo 1º. Isso eu quis dizer. Beleza, vamos avançar. Formas equiparadas do 293. Incorre na mesma pena quem usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados desse artigo. Importa, exporta, adquire, vende, troca, coloca em circulação. Inciso 3. Importa, exporta, adquire, tem depósito, guarda, troca, cede, empresta, comercial, no exercício da atividade comercial, industrial, produto ou mercadoria. Aí, letra A, em que se tenha aplicado selo que destine a controle tributário, em selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade. Tá? Estou lendo de en passant alguns parágrafos que realmente não são tão cobrados, mas vamos lá. Parágrafo 2º. Suprimir qualquer desses papéis quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinais indicativos de sua inutilização. Parágrafo 3º. Incorre na mesma pena quem usa depois de alterado qualquer dos papéis, a que se refere o parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Quem usa ou restitui à circulação, embora recebido de boa-fé, ou qualquer outros papéis falsificados, alterados. Isso aqui é parecido lá do crime de moeda falsa que eu falei lá atrás para vocês, tá? Causa de aumento de pena. Equipara-se, isso é o 293, parágrafo 5º. Equipara-se a atividade comercial para fins do inciso 3 do parágrafo 1º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residenciais. Competência aqui da justiça comum, tá? Na forma privilegiada, e de competência dos juizados especiais criminais, tá? É a forma privilegiada. Aqui também tem a forma de petrechos para falsificação, tá? Como no crime de moeda falsa, tá? O artigo 294 fala para fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. O selo que eu falei para vocês, por exemplo. Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, né? Aqui o crime esse crime 294 é muito parecido com o crime de petrechos para falsificação de moeda. Então é um crime subsidiário, tá? Ele fica absolvido se caso ele realmente conseguir fazer pelo menos um selo, por exemplo. Bacana? Beleza? E é processado mediante ação penal pública incondicionada. Não precisa falar nem isso, que nós já falamos lá em cima, isso, que todos os crimes desse capítulo são de ação penal pública incondicionada. Se o agente é funcionário público, né? Opa, a pena tem que ser maior, aí tem que ser uma forma aumentada. Aqui a pena é aumentada, tá? Aumentada a pena de sexta parte. Vou dizer para você, já grava aí, tudo aqui vai ser sexta parte quando for aumentar. Se for causa de aumento do servidor público, tá? Vai ser sexta parte praticamente todo o título. Tudo vai ser sexta parte. Beleza? Então grava aí. Falou funcionário público, sexta parte aí, se ele praticar. Fora aquelas situações de moeda falsa que eu falei para vocês, que é a forma qualificada, que muda a pena. Beleza? Se você quiser tomar um café e voltar, é a hora, tá? Porque nós vamos conversar a respeito de uma parte específica, que é a parte de falsificação de documento. Vamos falar agora de falsidade documental. Vamos falar da falsidade documental.
Hoje tá difícil, hein? Então vamos lá, voltando, vamos falar sobre falsidade documental, tá? Falsidade documental, artigo 296 em diante. Vamos tratar a respeito disso, tá? As principais figuras desse capítulo, né? Esse capítulo vai tratar da falsidade documental, que eu tenho aqui a falsidade do selo, sinal, depois falsidade do documento público, depois falsificação do documento particular e a falsidade ideológica, né? Praticamente esses são os principais crimes desse capítulo, tá? Que nós temos que manjar bem mesmo, principalmente a diferença de falsidade material e a falsidade ideológica, tá? A falsidade pessoal, normalmente a gente vai utilizar no último bloco desse capítulo, né? Que vão falar a respeito de uso de documento falso, beleza? Falsa identidade. Mas quanto à falsidade material, os dois pontos importantes nós vamos ver hoje, né? Vamos lá então. Somente a falsidade documental, né? A ideológica vamos deixar para a próxima aula. Vamos lá, então vamos avançar. Os principais crimes desse capítulo eu já falei, né? O objeto material aqui é o documento, tá? O documento, não é moeda, agora aqui é o documento público, né? Nós já falamos que é oferta ou privado, dependendo da hipótese. Qual o conceito de documento, então, professor? O que eu entendo por documento? Documento é todo escrito devido a um autor determinado, contendo exposição de fatos ou declaração de vontade, dotado de significação ou relevância jurídica e que pode, por si só, fazer prova de seu conteúdo. Esse é um conceito bem extenso, bem completo de documento, né? Então, quais os requisitos para que um papel seja considerado documento? Para que eu possa realmente ter validade jurídica e realmente ter a validade de crime, de objeto de crime. Primeiro, tem que ter forma escrita, né? Forma escrita sobre coisa móvel, que pode ser transportável e transmissível. Por exemplo, um papel, um pergaminho, etc. Por exemplo, a troca de fotografia de uma carteira de identidade constitui falsidade material. Por quê? Nesse caso, a fotografia é apenas uma das partes que compõem a carteira de identidade que é escrita. Se bem que hoje não é mais nem a foto é digitalizada, né, no documento, né? Então, mas à época, quando era possível, seria considerada uma falsidade material. Observação: não é documento. Por exemplo, um quadro, uma fotografia individualizada, ok? Individualmente falando, uma fotografia individualmente falando, uma pichação, escritos em porta de veículos, etc. Assim, quem faz montagem em uma fotografia isolada não comete falsificação documental, mas pode responder por crime contra a honra. Se faz uma montagem do Bolsonaro, do Lula, sei lá, ok? Colocar o rosto de certa moça no corpo de uma mulher nua e divulgar na internet, né? O cara pode responder por crime contra a honra e não falsidade documental, tá? Outro requisito do crime de falsidade documental é que tenha um autor certo ou determinado. Aquele identificado, tá, por uma assinatura, nome ou quando a lei não faz essa exigência pelo próprio conteúdo do documento. Tipo, alguns documentos que, independentemente da sua assinatura, tem validade como documento próprio, né? O CPF, aquele antigo CPF que tinha aquele cartão do CPF, né? Não tinha assinatura, mas ali já estabelecia como um documento próprio. A autoria certa que se exige para que algo seja considerado documento é daquele de quem o documento deveria ter emanado e não do autor da falsidade. Então, se eu tenho um contrato particular que vai ser emanado por Kleber Pinho, e se for emanado por outra pessoa, eu teria aqui indício de uma falsificação. Ou algum órgão público, para ser um documento público, e o particular o faz, eu tenho a falsificação. Tá? Então, a autoria da falsidade é necessária para a condenação do falsário, mas em nada se relaciona com o conceito de documento. Contrato, carteira, ou habilitação, escritura, etc. São documentos porque neles consta o nome da pessoa de quem o elaborou. Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, né? Secretaria de Segurança Pública. Beleza? 3. Conteúdo com relevância jurídica. Bom, documento
deve, portanto, expressar uma manifestação de vontade ou exposição de um fato relevante. Por exemplo, um testamento, um contrato de compra e venda, a qualificação de alguém, né, num documento de identidade, por exemplo, etc. Assim, a assinatura em um papel em branco não constitui documento, uma vez que não há qualquer conteúdo, né? Pode se transformar em documento, contudo, né? Pode se transformar com assinatura em documento, mas após ser preenchido, né? Desde que o conteúdo inserido tenha relevância jurídica daquilo que foi cobrado na assinatura. Então, assim, se for preenchido como uma simples receita de bolo de chocolate, né, ainda que assinado, não é considerado documento. Né? Então tem que ter relevância esse documento. O documento público pode ser um passaporte, pode ser passaporte estrangeiro. Tá? Teve até questão que já cobrou isso aí. Tá? Um posicionamento do STJ em 2016. Tá? É típica conduta de uso de documento falso, consistente em passaporte expedido pela República do Uruguai, apresentado à Polícia Federal por ocasião da abordagem realizada em aeroporto, mediante tentativa de saída irregular do país e burla ao controle aeroportuário de fronteiras. Artigo 297 não distingue procedência do documento, se emitido por autoridade nacional ou se estrangeira. Beleza? Boa esse entendimento do STJ, que deixa bem claro que pode ser até que o documento seja do exterior, mas não interessa. Inclusive tem uma súmula 546, que também é muito cobrada em prova do STJ. Fala assim: a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é afirmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Beleza? Um outro requisito para a validação de um documento é o valor probatório. O que é isso? Para que seja considerado documento, né, o escrito deve ter o potencial de gerar consequências no plano jurídico. Ou, em outras palavras, deve ter valor probatório por si só. Ele serve como prova por si só. Assim, apresentado a alguém deve ter o coldão ou liame, né, de fazer prova do seu conteúdo. Né? Esse valor probatório decorre das leis, decretos, resoluções, etc. O Código Civil, por exemplo, confere valor probatório aos contratos que, portanto, são considerados documentos privados, mas são. O escrito a lápis não tem valor probatório, viu? Em razão da facilidade em se alterar, razão pela qual não constitui documento. A fotocópia não autenticada, nos termos do artigo 232, parágrafo único do Código de Processo Penal, não tem valor probatório. Por si só, não é documento. Agora, se esse documento for autenticado, ele terá. Repetindo, uma fotocópia não autenticada não teria o valor documental, mas a fotocópia, se ela for autenticada, ela terá uma validade de documento. Beleza? Olha só essa questão que caiu do CESP em 2017. Será considerada atípica, por inexistência de ofensa à fé pública nacional, a conduta do estrangeiro que, para tentar sair irregularmente do país, atípica quer dizer que não é crime, né? Apresenta a Polícia Federal passaporte falso pedido por outro país. Errado, acabamos de ver a jurisprudência do STJ, viu? CESP sempre está antenado com a jurisprudência do STJ, tem que ficar atento. Falsificação do selo, não só o CESP, né? Outras bancas também estão utilizando muito a jurisprudência. Falsificação do selo ou sinal público. 296. Falsificar fabricando ou alterando. O que? Selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estados ou de município. 2. Selo ou sinal atribuído à lei, à entidade de direito público, ou autoridade ou sinal público de tabelião. Reclusão de 2 a 6 anos e multa. Exemplo. Um agente que faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou símbolos identificadores de órgãos da administração pública comete o crime de falsificação de selo ou sinal público. Né? Colocar na porta do carro o brasão da prefeitura, digamos assim. Forma equiparada. Incorre nas mesmas penas quem faz uso do selo ou sinal falsificado, quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro, que altera, falsifica ou faz o indivíduo. Isso aqui vai aparecer muito com as duas figuras anteriores que nós já vimos a respeito do crime de moeda falsa e os equiparados. Tá? Forma qualificada.
Se o agente é funcionário público, aumenta a pena de 6/3, sexta parte. Falsificação do documento público. Vamos falar agora especificamente do documento público. Falamos a parte geral, introdutória. Agora vamos falar de falsificação do documento público por si só. Falsificar no todo, em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Falsificação de documento é também chamada de falsidade material, também chamada de contrafação. Né? Qual é o conceito de documento público, professor? Quando eu sei que um documento é público e quando eu sei que um documento é privado? É por eliminação, viu, gente? Documento público é aquele elaborado por funcionário público de acordo com as formalidades legais de desempenho de suas funções, carteira de identidade, CPF e outras mais. Ok? Então é por eliminação. Se não for por uma autoridade pública, o documento vai ser o quê? Particular. Ok? Quais são as espécies de documento público? Eu tenho um documento que é formal e substancialmente público, e eu tenho o documento público formalmente público e substancialmente privado. Como é que é, professor? Eu vou explicar de novo. Um documento público formal e substancial. Ele é raiz, tá? Raiz publicamente, digamos assim. É um documento nervoso, público, né? E eu tenho um que ele é público, ele é formalmente público e substancialmente privado. Por exemplo, vamos lá, escritura pública de um contrato de compra e venda de uma fazenda. Veja, é um bem particular, é substancialmente privado, mas ele recai a ele uma formalidade pública, que é a escritura pública. Então, nesse caso, ele é um documento público. Mesmo que a raiz dele, a essência dele for particular, mas ele recaiu a ele uma formalidade, que é a escritura pública, e nesse contexto eu tenho um documento público. Já os documentos o documento público formal e substancialmente público é aquele que a essência e o conteúdo não serão o que privado. Por exemplo, é aquele elaborado por funcionário público e conteúdo e relevância jurídica de direito público. São os atos legislativos, né? A audiência de uma vara federal, ata da audiência, os atos executivos ou judiciários e outros mais, tá? Documento público eu já falei lá em cima, né? Documento público possui autorização para preencher, mas, por exemplo, documento em branco. Alguém dá autorização ao outro para preencher, mas esse que preencheu o faz com omissão ou inserção diferente daquilo que foi acordado. Aí eu tenho falsidade ideológica, que vou explicar depois, tá? Se eu não tenho a autorização e coloco naquele documento branco alguma informação, eu teria uma falsificação material nesse caso, dependendo, pode ser público ou privado. Então, se eu falei para você colocar uma cláusula no contrato e você colocou outra cláusula, falsidade ideológica. Se não há essa autorização, não há essa conversa, né? Eu não possuo autorização para alterar, e assim mesmo eu vou e altero, falsidade material. Quais são os documentos equiparados a públicos? Né? Isso aqui é importante, né? Parágrafo 297, parágrafo 2º. Fala assim, para efeitos penais, equiparam-se a documento público. O emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, livros mercantis e o testamento particular. Grifa aí, gente, testamento particular. Ok? Tem um macete que é o LAT, né? O que é o LAT? Você pode decorar. Quais são os documentos que são equiparados a público? LAT, livros mercantis. A, ações. L, né? Livros mercantis. A, ações de sociedade comercial. T, testamento particular. T, título ao portador transmissível por endosso. Exemplo, cheque. E emanado por entidade paraestatal. Então, esses são equiparados a documentos públicos. Quais são os importantes? Testamento particular e título ao portador ou transmissível por endosso. Exemplo, o cheque. Beleza? Quais são as condutas típicas desse crime? Bom, vamos lá. Primeiro, falsificar e alterar. Né? Falsificar, eu já falei lá em cima, mas vou reforçar. Significa formar um documento novo, né? A chamada contrafação. A falsificação pode ser total ou parcial. Total quando o documento é integralmente forjado. Exemplo, a gente que compra uma gráfica e passa a fazer imitações de espelho de carteira de habilitação para vender, né, a pessoas que não se submeteram ao exame de direção pelo Detran, por exemplo. E a falsificação parcial, né, quando uma parte do documento é verdadeira, por exemplo, e a outra parte é falsa. Por exemplo,
alguém furta um espelho verdadeiro em branco, né? Espelho é o que seria para poder criar o documento, né? E inserindo carimbos, assinatura e outras falsificações. E alterar significa modificar um documento verdadeiro, tá? Modificar um documento verdadeiro. Por exemplo, uma pessoa troca a fotografia de um documento de identidade ou altera a categoria para a qual não é habilitado, para o qual não é habilitado, altera a categoria para o qual não é habilitado em sua CNH, ou troca o número do seu cadastro no CPF, por exemplo. Então eu tenho essa ideia de altera, significa modificar um documento verdadeiro, muda um documento verdadeiro, ok? Alterar. Falsificar é construir, né? Falsificar é construir. É construir o documento, ou inteiro ou parcialmente. Eu construo um novo. Tá? Alterar, eu pego todo um documento novo, um documento verdadeiro, e mudo as suas informações. Como se dá a comprovação da falsidade material, professor? Bom, é uma infração que deixa vestígios, né? Então, é uma infração não transeunte, né? Não transeunte são crimes não transeuntes são crimes que deixam vestígios ou crimes materiais, né? Então, nesse caso, não transeuntes, é isso mesmo, é negativa. Não é o que deixa. Transeuntes é o que não deixa, tá? Então, nesse caso, eu tenho um exame que é o documentoscópio, né? Um exame pericial para autenticar se o documento é verdadeiro ou é falso, tá? Quais os sujeitos do crime? Nesse caso, é um crime comum, né? Agora, se for funcionário público, aumenta de sexta parte. Tá? Aumenta de sexta parte. E passivo, aqui é o Estado e as pessoas que podem ser pessoa física ou juridicamente que foram prejudicadas. Aqui também entra também essa figura. Quando ocorre a consumação, tá? A falsificação é independente do uso, né? É um crime de perigo, né? Ou de qualquer outra consequência posterior, bastando a falsidade. Na modalidade de falsificar, a consumação se dá quando o documento falso fica pronto. Ficou pronto o documento, aí houve a consumação do crime. Documento por funcionário público ou particular. O funcionário público tem um caso de aumento de pena, na sexta parte é isso que eu falei aqui, ou a jurisprudência. Não há hipótese de falsificação ter sido feito funcionário público, a pena aumenta de sexta parte. Quando ocorre a consumação, professor? Eu já falei, né? É possível a tentativa? Sim, é possível a tentativa, apesar de ser crime formal, né? Crime formal, é possível que a gente seja surpreendido no momento em que está iniciando a falsificação. Exemplo, quando alguém já produziu espelhos falsos em uma gráfica clandestina, a fim de preencher-los fraudulentamente, mas é flagrado antes dos dizeres serem preenchidos ou da inserção da assinatura falsa, o documento ainda está em formação e o responsável responde por tentativa. Tá? Quando ocorre a consumação do crime de falso, né? Toma cuidado com a súmula 17, né? Eu acabei de falar, né? Aliás, quando ocorre a consunção, né? Consunção. Eu coloquei uma informação em consunção. O que é a consunção? É uma das hipóteses de solução, né? Uma das teorias de solução ou princípio de solução do conflito aparente de normas, né? Lá no começo do direito penal você aprende. Se eu tenho dois crimes, eu tenho uma situação e eu tenho dois crimes, dois ou mais crimes para poder enquadrar naquela situação. Qual que eu aplico? Então tem critérios para a solução. Uma delas é a conjunção, que diz que o crime fim vai envolver o crime meio. Em uma linguagem bem simples, é bem mais que isso. Mas a miúde é isso. O crime fim vai abarcar o crime meio. Só que muito aluno pensa que o crime fim ele é mais grave. E o crime meio é o menos grave. Cuidado, tá? Lê do engano. Aqui umas hipóteses desse tipo. Eu posso ter, às vezes, o crime de estelionato, que é mais brando, do que o crime de falsificação documental, que é mais grave. E pode ser que o crime de estelionato ele vai envolver o crime de falsificação documental e o cara vai responder por um crime mais brando. Tá? Então, consunção não se prende apenas à ideia de crime mais grave. Eu coloquei essa informação aqui. Absorve crime menos grave. Pois, nesse caso, temos as regra do crime estelionato fim, que absorve crime falso meio, né, que seria, né? Mesmo que a pena de estelionato, reclusão de 1 a 5 anos, seja mais branda do que a falsificação do documento, que a reclusão é de 2 a 6 anos. Então, aqui é possível a consunção. Olha o que diz a súmula 17. Essa aqui é outra súmula, você tem que escrever muito no seu caderno, aí, umas 30 vezes, até você decorar. Fala assim, quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva,
é por este absolvido. Falso, está falando do crime de falsidade documental. Quando o delito de falso é praticado exclusivamente para êxito no crime de sonegação de imposto, por exemplo, aplica-se esse último, para você sentir outro exemplo, olha só. Então eu coloquei outra situação parecida aqui. Se o cara vai cometer sonegação fiscal, né? O delito de falso é praticado exclusivamente para o êxito de sonegar imposto, por exemplo. Aplica-se este último, né? O crime de sonegação, por exemplo, tá? É outra situação. A sonegação fica absorve a falsidade, né? O crime fiscal, sonegação fiscal absorve a falsidade quando este é o meio fraudulento empregado para a prática do direito tributário. É isso mesmo, isso, ok? Direito tributário. Então quer dizer que se a pessoa ela quer cometer estelionato e está com a falsidade do documento e consegue enganar a pessoa com o estelionato, ele responde pelo estelionato e não pela falsificação documental. Se o cara está com o documento falso, ele quer sonegar imposto, ele responde pela sonegação e não pela falsificação documental. Entendeu isso? Se ele teve êxito, bacana. Ele responde pelo crime fim que ele queria, que era a sonegação fiscal ou estelionato. Entendeu isso? E não responde concurso formal. Ele não responde por 2 crimes, ele responde por um crime só. Qual crime que ele queria cometer? Enganar a pessoa. Ele conseguiu, com esse documento falso, enganar? Conseguiu. Então eu tenho o quê? Estelionato. E somente estelionato. Ok? E a mesma coisa de sonegação fiscal. Ele conseguiu sonegar? Conseguiu. Então, responde pela sonegação somente e não pela sonegação e o crime de falso. Beleza? Tranquilo. Deixa eu ver se nessa julgamento tem mais alguma coisa aqui. Interessante. A extensão da punibilidade do réu no tocante ao crime de sonegação fiscal porque ele efetuou o pagamento do tributo. É decisão que motiva o trancamento da ação penal por falta de justa causa. Tarará. Tá, beleza. Maravilha. Outro ponto importante, quando ainda continua a construção do crime de falso. Olha lá, terceira hipótese. Primeira hipótese foi quando o estelionato, segunda hipótese, a sonegação fiscal, sonegação de impostos, e a terceira hipótese, no crime de descaminho, também poderá ser absorvido o crime de falso. Quando o delito de falso é praticado para dar efetividade ao descaminho, aplica-se esse último. Então, o que é o descaminho? Descaminho é a entrada de produto proibido, substância proibida no Brasil. A medicação da Pfizer. Não foi autorizada pela Anvisa. Então o cara comete descaminho quando ele entra aqui no Brasil com ela. Perdão, desculpa, última forma. Quando ele entra com um produto não proibido, aliás, um produto proibido no Brasil, ele comete contrabando. Quando ele entra com uma vacina da Pfizer, aqui que não foi aprovada, no Brasil é contrabando. Agora sim, melhor dizendo. Agora, quando ele entra com um produto permitido no Brasil e não recolhe o determinado imposto, ele comete descaminho. Ele comete descaminho. Por exemplo, o sacoleiro do Paraguai. O cara vai para o Paraguai, compra além do limite determinado pela norma, entra no Brasil, não recolhe o imposto de forma indevida. Cometeu descaminho. Então, na hipótese, se ele tem como ele vai falsificar o documento para cometer descaminho, ok? E consegue cometer descaminho. Qual crime ele responde? Descaminho. E não por descaminho e crime de falso. Bacana? Tranquilo? Vamos avançar. Existe a punição caso o sujeito seja encontrado com petrechos para falsificação de documento, que nós vimos lá em cima. Moeda falsa tem, né? Falsificação de selo tem, petrechos. Mas aqui tem? Bom, ao contrário do que ocorre no capítulo 1, moeda falsa, e no capítulo 2, títulos e papéis públicos, o título, aqui que estamos estudando o título 3, né, aqui não se pune as condutas relacionadas a petrechos, tá? Para falsificação, como tem no 241 e no 294. Ok? Deixa eu apagar essa parte aqui que ficou esquisito. No capítulo, né? No título, né? Então, o petrecho vem positivado no artigo 291 e 294, né? E no capítulo 3, falsificado documental, não existe tal previsão, tá? Que, portanto, deve ser considerada como um mero ato preparatório e, assim, impunível. Se ele tiver com uma petrecho para falsificação de documento, ele chegou lá um monte de máquina de prensa para poder fazer prensa ou impressão, digamos, dos documentos públicos. Responde pelo crime de falsificação do documento? A resposta é não, tá? Se ele estiver em ato preparatório, preparando para falsificar, ainda não falsificou,
ele não responde por nada, tá? O fato é impunível. Ah, por sua tentativa. Tentativa é quando ele começa a realizar os atos, né, de execução do crime, ok? Atos de execução do crime, e por circunstâncias alheias à sua vontade, ele não consegue consumá-lo. Então, nesse caso, a tentativa vai ter que ser bem analisada para ver se realmente ele estava já com o início da realização dos fatos. Se ele foi encontrado no bolso com, digamos, com uma cola, uma tinta, para poder começar a fazer a falsificação, aí não tem como, tá? Não tem como. Beleza? Então vai ter que entender muito bem esse intercrimes do crime. Qual juiz será competente? Tá. Se o documento foi ou devia ter sido emitido pela autoridade federal, a competência era federal. Do contrário, será a estadual. Beleza? Ou até estadual. Se for estadual ou municipal, o documento será da Justiça Estadual. Falsificação CNH é a Justiça Estadual? Sim, tá? Embora tenha validade do documento público para todo o país, ela é competência da estadual. Ocorre continuidade delitiva entre os crimes de estelionato, de receptação e de adulteração de sinal de identificador de veículo automotor praticados pelo mesmo agente no mesmo contexto fático. Ele vai cometer estelionato, receptação e adulteração de sinal. É possível essa sequência de crimes, é chamada continuidade deletiva, cometimento de vários crimes? O entendimento é que não, tá? A continuidade deletiva do artigo 71 somente pode ser o crime continuado, somente pode ser reconhecido se a gente praticar mais de uma ação ou omissão de crimes da mesma espécie. Estelionato e receptação são crimes contra o patrimônio. A adulteração de sinal de identificador é crime contra a fé pública. Beleza? Tranquilo? Então não ocorre no caso. Vamos a algumas diferenças. Falsa identidade versus falso documental. Vamos lá, vamos entender. Eu vou matar essa diferença aqui agora. Qual a diferença deixa eu ver se eu pulei certo. Isso. Qual a diferença, professor, de falsa identidade versus falsidade documental? Vamos lá. Imagine a seguinte hipótese. No curso de diligência para citação pessoal de um réu em um processo criminal, o futuro réu do processo, né, o destinatário da citação, apresenta o documento de identidade de outra pessoa, que havia substituído a foto original, com o objetivo de se furtar ao ato da citação. Ok? Inclusive frustrou essa situação o cumprimento da ordem judicial. Nesse caso, o verbo alterar por conta própria o nome que consta na Carteira Nacional de Habilitação. Então, a substituição de fotografia em documento de identidade configura o 297, falsificação do documento público, e não falsa identidade. Ok? Então, nesse caso, veja, ele apresentou o documento de identidade de outra pessoa em que havia substituído a fotografia original. Pronto. Se houve essa substituição, o documento já é o quê? Falso. Eu tenho a falsidade documental. Adulteração sinal identificador de veículo automotor versus falsidade documental. A adulteração de chassi de veículo ou de qualquer de seus elementos identificadores, numeração da placa, motor, câmbio, caracteriza o artigo 311. Agora, se o agente altera o número do chassi ou da placa no próprio documento do veículo, ou seja, o certificado de propriedade, aí é a falsificação do documento público. Ok? Próxima. Falsificação de documento público versus falsidade ideológica. Ok? Nós vamos ver falsidade ideológica com mais ênfase na próxima aula. Mas nós podemos ter alguns indícios a respeito dela. Olha só. O falso material é a falsidade documental. É mudar o documento fisicamente. Total ou parcialmente, nós já vimos isso. O agente imita a verdade através de contrafação ou alteração. Já a falsidade ideológica, o documento fica incólume, eu não mexo no documento. O que vai mudar no documento é a informação que vai ser a ele contida. O documento é formalmente perfeito. O que muda é o conteúdo dela. Por exemplo, a pessoa pega um talionário de cheques em branco, falsifica a assinatura, configura, que nós já falamos cheques, é considerado documento público, né? Um talionário de cheques em branco, e falsifica a assinatura
do documento. Nesse caso, qual crime ele vai responder? Responde por crime de falsidade documental e não ideológica. Pois o conteúdo ali não tem relevância, pois a falsificação foi apenas da assinatura e não do papel do cheque, digamos isso. Exemplo. Se o agente obtém um papel em branco, com confiança do signatário, para que ele preencha conforme combinado, e ele não faz. Eu combino com a pessoa, ó, nesse contrato tem que ter a cláusula XXX. O cara fala, beleza, fica tranquilo, eu vou colocar. E o cara não coloca. Eu vou e assino. Eu vou e lanço minha assinatura. Falsidade ideológica. Agora, se o papel é obtido de forma ilícita, o cara furtou, roubou, ou a própria pessoa é indébita. E aí depois ele vai e faz a modificação no documento. Aí eu tenho falsidade material, visto que houve uma contrafação. Beleza? Outras diferenças retiradas que eu retirei de provas para você. Sacar dinheiro clonado configura crime de furto mediante fraude, tá? Agente que se passa pelo dono do cartão, induzindo a terceiro a erro e obtém a vantagem com o cartão comete o crime de estelionato. Quais são as figuras equiparadas? O 297 fala assim: nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir na folha de pagamento ou em documento informações que sejam destinadas a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua qualidade de segurado obrigatória. 2. Na carteira de trabalho, né? Carteira de trabalho e Previdência Social do empregado, ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social. Declaração falsa ou diversa, de que deveria ter sido escrita. 3. Em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa daquela devida a daquela que deveria ter constado. Parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem omite nos documentos mencionados no parágrafo 3º o nome do segurado e dos seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviço. De acordo com a STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de falsa anotação na CTPS, tá? Tá certo, tá? Súmula 62 do STJ. Então, preste atenção. Julgar crime, falsa anotação de CTPS. O cara falsificou a anotação. Agora, se falsificar a própria CTPS, aí é Justiça Federal, tá? Só para você não ficar, não se equivocar. Beleza? Vamos responder essa questão aqui. Para a caracterização do crime de falsificação parcial do documento público, exige a produção do dano a terceiro? Não, errado. Não é necessário dano a terceiro, né, gente? Nós já estudamos isso. Vamos lá. Questão. Documento particular. 298. Qual é o documento particular? É aquele que não é público. Ah, é por eliminação mesmo, já falei para vocês, tá? 298. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo único. Você vai grifar esse parágrafo único até rasgar seu caderno. Não precisa rasgar, não. A sua apostila. Não precisa rasgar, não. Olha lá. Para fins de dispositivo do caput, equipar esse documento particular o cartão de crédito ou débito. Cartão de crédito ou débito é privado, é particular. Cheque é público. Não pode esquecer isso, ok? Então, o documento particular, o que não é público, né? Ele está relacionado a documentos que são os mesmos documentos públicos, né? Mesmos requisitos, né? Que tem forma escrita, autor certo, que nós já vimos para o documento público. Sendo que entretanto, não são elaborados por funcionário público, né? No desempenho das suas funções. Contrato de compra e venda, como eu já disse para vocês. O documento particular registrado em cartório tem a sua natureza alterada? O registro é apenas para dar publicidade ao documento, no sentido de ficar registrada um compromisso de compra e venda, por exemplo, né? Mas não altera o seu caráter particular, tá? Não altera o seu caráter particular. Eu não estou falando de escritura pública. A escritura pública, aí sim. Beleza?
Se depois do registro alguém modifica maliciosamente as cláusulas do contrato, comete falsificação do documento particular, ok? Na modalidade alteração. Beleza? Professor, você acabou de falar que quando eu peço para a pessoa colocar uma informação, ele coloca outra no contrato, comete falsidade ideológica? Veja, como eu disse. Eu pedi para você colocar e você colocou uma informação diferente. Falsidade ideológica. O contrato está perfeito. Eu pedi para você colocar, você colocou. E depois você muda o que estava no contrato. Aí é falsidade do documento particular. Ok? Não há confusão quanto a isso. A Lei 12.737 de 2012, ela equiparou a figura dos cartões de débito e crédito ao documento particular. Na prática, a pessoa que falsifica um desses tipos de cartão tem a finalidade de utilizá-los em golpes ou em saques indevidos da conta corrente da vítima, cometendo crime de estelionato e furto. Né? Nesse caso, como ocorre no crime de falsificação de cheque, o estelionato ficará absorvido pelo crime fim, conforme a súmula 717. De novo, nesse caso, caso ocorra no crime de falsificação de cheque e o estelionato ficará absorvido pelo crime fim. Vamos lá. Não, nesse caso a diferença, a falsificação do cheque se exaure no estelionato porque a carta é entregue ao vendedor enganado, ao passo que o cartão falsificado clonado permanece em poder do criminoso após a prática do estelionato, subsistindo a potencialidade lesiva. Assim, quem falsifica um cartão e com ele consegue fazer uma compra enganando o vendedor, passando-se pelo titular verdadeiro do cartão, comete falsificação documental com o crime contra o patrimônio, ou seja, estelionato. Isso aqui é importante, vamos grifar. Se ele passar o cheque, aí ele responde só pelo estelionato. Beleza? Se for cartão, aí ele responde pela falsidade do documento particular, que é o cartão, e além disso, crime contra o patrimônio. Professor, se ele conseguir transferências bancárias, aí o cartão clonado, aí é crime de furto, nós falamos isso lá atrás, tá? Furto mediante fraude. Para que haja punição pelos crimes contra a fé pública, mostra necessário que o cartão falsificado seja idêntico a um verdadeiro? Sim. Caso se trate de um plástico em branco com um clone apenas da fita metálica, incapaz de enganar pessoas mais aptos a viabilizar saques indevidos em caixa eletrônico, a punição será apenas do crime de furto. Ok? Beleza? Eu fiz a equiparação aqui. Qual o juiz competente? De acordo com a súmula 104, a competente justiça estadual processar e julgar o crime de falsificação do documento, falsificação e uso de documento falso relativo ao estabelecimento particular de ensino, por exemplo. Ok? Clonagem de cartão de crédito constitui direito denominado letra B, falsificação do documento particular. Beleza? Maravilha, esse foi o primeiro bloco da nossa aula. A aula que vamos trabalhar a parte remanescente, a falsidade ideológica, vamos aprofundar mais na parte de falsidade ideológica e outras fraudes. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser, Ele sempre quer. Tchau, tchau.